time há mais de um ano? Bem mais de um ano, né? Um ano e pouco, né, Rafa? Um ano e pouquinho, é. Exatamente. O Rafa tem uma experiência gigante, já trabalhou em outras agências, né? Trouxe para casa uma experiência muito, muito boa aqui pro time, né? E foi um dos profissionais que trabalhou no maior projeto que a gente teve ano passado, aqui dentro do time de UX da La República, que foi um projeto que ele foi para Portugal, passou 30 dias em Portugal, né, Rafa? 50? 50 quase 50 dias. Exatamente. Esqueceu de mim lá, tu não tá nem... Quase não volta mais. O Rafa, quase que não volta mais. O Rafa passou 50 dias lá em Portugal, imerso dentro de um cliente nosso, né? Então, onde ele fez todas as interações e tal, aí depois a gente conseguiu resgatar ele para o Brasil, e onde o projeto continuou. Então, hoje é um dos sêniores aqui do time, uma das referências. Então, ele vai trazer para nós hoje um conteúdo sobre UX Writing. Então, Rafa, a bola tá contigo, cara. Então, pode compartilhar a tela e falar um pouquinho. Ao final das duas apresentações, a gente vai bater um papo, trocar alguma ideia. Então, se vocês tiverem perguntas e pensamentos, né, vocês podem tanto mandar no chat aqui, que aí depois a gente traz esses conteúdos e troca uma ideia, ou guardem que a gente conversa no final das duas apresentações. Show! Então é o seguinte, gurizada, o UX Writing, alguns devem ter ouvido sobre isso, outros não tem, devem olhar para isso e dizer, legal, é mais um termo bonito de UX que estou inventando aí para vender coisa, né? Vender livro, aquelas coisas tudo que, né, a gente adora ver no mercado, assim, né? Todo ano surge uma palavrinha legal que os caras pegam, se apropriam e, né, começam a vender um monte de curso, coisa e tal. Essa palavrinha aqui, esse termo aqui, eu bati nele faz algumas semanas, dentro de uma locação que eu tô, lá na AG2, né, de uma apresentação de alguém no grupo falando sobre isso, e deu muito match o conteúdo, assim. Eu olhei assim, nossa, isso aqui a gente faz, só que não tinha nome para isso até então, né? Era mais uma carta sendo utilizada no nosso processo, assim. Então eu quero trazer para vocês hoje uma visão bem geral disso, né, para a gente entender o que é esse tal UX Writing, qual é o que essa coisa significa, e onde é que ela se encaixa, assim, principalmente no dia a dia do pessoal de UX e UI, e até depois para todo mundo entender, assim, onde é que encaixa, inclusive, na parte de negócios, né. Aqui não foi, show. Então é o seguinte, a gente faz, quando a gente faz uma interface ou um produto, alguma coisa, a gente procura sempre focar na experiência do usuário, né? A experiência do usuário é ele conseguir usar, fazer os objetivos da interface, ou pegar um produto, saber ligar, saber utilizar mesmo esse produto, né? Basicamente, a gente utiliza a User Experience, né, que define basicamente regras, hierarquia, ordem, né, diz onde é que vão estar as coisas, onde é que tu clica, coisinhas assim, né? E junto, para definir essa experiência, nós temos o User Interface, que é interface, que nada mais é que a interface homem-máquina, né? Por exemplo, vocês estão olhando agora para uma tela e vocês mexem uma coisinha do lado ali, ou tem um quadradinho aí embaixo do teclado, que quando vocês colocam o dedo ou mexem com a mão, aparece uma setinha na tela e essa setinha navega entre os conteúdos, né? Isso é uma interface homem-máquina. Como é que o cérebro de vocês sabe que se ele botar para cima ou para baixo, quer dizer, na horizontal para cima e horizontal para os lados, ele vai mexer essa setinha na tua tela e ao tu clicar um botãozinho, tu vai ativar uma coisinha, né? Muito da interface do usuário, ela serve também para definir um tom, um ritmo, uma emoção do discurso, né? Porque até agora a gente tem a organização toda, como é que eu vou levar esse cara nessa interface, né? Como é que, já que eu quero que ele clique, o que é mais importante de ler e tal, tudo mais, né? E aí surgiu essa nova cartinha na manga, né? Que é o UX Writing, que é nada mais o discurso da conversa, né? Porque imagina assim, eu organizo tudo, eu deixo tudo bonito, mas eu falo o idioma, eu falo russo. É bonito e ordinário, porque para mim eu não vou saber nada, eu não consigo, né, navegar nessa coisa, porque é simples, navega em um site chinês, não tem como mesmo, os botões são diferentes, as orientações são diferentes, né? Ou pior ainda, navega num site árabe, né? Uma que o idioma você não consegue entender muito, né? E a outra que ele está totalmente ao contrário, né? Ao contrário de nós ocidentais, né? Então, o texto ele vem justamente para afinar todos esses pontos para que os usuários consigam fazer os objetivos, tanto objetivos do próprio usuário, né? Eu gostaria de clicar, ver um relatório, uma interface, eu gostaria de cozinhar com esse equipamento, né? Quanto objetivos da empresa, né? Que é, por exemplo,
Eu quero que o usuário compre mais coisas desse meu site. Eu gostaria que ele tivesse uma experiência positiva aqui, que está navegando sem ter muito erro, que ele tivesse aí mais sei lá, feedbacks, que ele comprasse mais coisas depois para mim, ou então espalhasse mais minha marca para o mercado, né? Então, os objetivos são todos concluídos com base na experiência que o usuário tem. Então, quanto mais positiva a experiência desse usuário, né, com base em user experience, user interface, ou então UX writing, mais objetivos vai concluindo, mais positivo é, e mais tempo ele vai ficando, e mais tempo ele vai utilizando essa interface, mais tempo ele vai indicando. Tá? Então, assim, o UX writing, teoricamente, é a parte de desenhar palavras que as pessoas veem quando interagem com algum software. Né? É sobre desenhar a conversa entre o produto e o usuário. Tá? Na prática, é a gente se comunicar eficientemente com o usuário, né? De forma que ele entenda mesmo o produto e consiga ter uma experiência positiva em relação a isso. É quase ter um botão de enviar arquivo, dizendo assim, coloca aí. Mas como assim colocar o quê? Né? Ou ok, né? Que o pessoal adora colocar, né? Ok. Ah, legal, ok para ti também. Né? Para aí a interação, né? Então, assim, tudo isso se baseia, né? Como é que o UX-Writer, ele já vem entrando aí no nosso mundo, né? De UX, de UI e tal, mas como é que essa coisa de UX-Writer entrou mesmo, assim? Tem uma regra meio que fundamental, assim, de teoria da comunicação, que é o básico do básico do básico do básico. Isso aqui é em qualquer bicho, qualquer coisa, é assim, né? Sempre vai haver um emissor e sempre vai haver um receptor, né? Esses dois caras vão estar sempre em um canal. Pode ser ao ar livre, um telefone, sei lá, um papel, uma carta, whatever, qualquer meio assim que a mensagem consiga ser passada, né? A mensagem, ela tem um código. Nosso código que nós estamos falando agora, eu estou emitindo mensagens para vocês, que são receptores, estou emitindo isso em português, né? A minha mensagem está codificada para português. E essa minha mensagem codificada em português, ela tem algumas codificações aqui técnicas, né? Tipo, quem não souber UX ou UI, daqui a pouco vai estar meio perdido. Assim. Tá, mas que siglas são essas? Que coisa é essa? Mas ok, vou continuar assistindo e tal. Essa teoria da comunicação básica de tudo diz que sempre que houver um emissor e um receptor e tiver uma mensagem codificada, né, se tiver um código no meio disso, tanto o emissor quanto o receptor tem que saber esse código, né, tem que saber essa tradução, como é que é, literalmente essa tradução entre os dois códigos, né, tipo, conseguiu fazer a interpretação desse código. Aí a galera pergunta assim, tá, mas UX Writer é igual redação publicitária, né? Porque até agora a gente ouviu falar um monte, né, de redação publicitária para cá, e aí o cara que faz o texto, nossa, o cara faz o texto, não quer dizer que o UX Writer agora é um novo redator, tá, não sei o quê. Cara, não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. Não estamos falando de substituições aqui, né? Tipo, sai um de campo e entra outro agora, porque esse termo é mais bonitinho, mais novo. Né? Eu vejo isso, eu vi várias, quando eu participei lá da conversa com o pessoal da G2, ficou assim ficou meio no ar, assim, não, mas será que é substituição de um para outro, né? Mas por que não é os dois juntos, né? Porque um faz uma coisa, outro faz outra, né? Meio que um é orientado a uma coisa, outro é orientado a outra, assim. Então, na verdade, eles são um somatório entre os dois. Eu comecei a pesquisar um monte, assim, tá, mas vamos ver o cerne da coisa, como é que ela surgiu, esse UX Writing, como é que ele convive com redação publicitária e tal. Porque, assim, o UX Writing, ele é focado em estratégia de conteúdo, né? Isso mesmo, Lucas, o UX Writing não é redação gourmet, né? Como ele é um conteúdo estratégico, né, ele é orientado ao produto. Ou seja, se eu estou falando de um produto secreto da Tramontina que nós estamos fazendo agora, né, que ele ensina as pessoas a cozinhar, eu tenho que falar para pessoas que gostam de cozinhar. Né, eu tenho que falar em gourmetês para eles. Né, eu tenho que falar sobre ingredientes, eu tenho que tratar essa pessoa como um chefe, eu tenho que dar, não sei, uma questão de ingredientes, coisas assim, né? Então, muito desse orientado a produto, né, o conteúdo estratégico orientado a produto, né, ele tem que ter uma percepção grande do público usuário, né, ele tem que saber para quem vai essa informação, né, e muitas vezes ele tem que, a tal ponto, entender a geolocalização desse cara,
né? Porque imagina assim, a gente vai cada vez aumentando o leque, né, de demandas aqui. Imagina que daqui a pouco a gente está fazendo um banco, né? O meu produto lá, o produto secreto da Tramontina, ele tem um certo alcance de pessoas, né? Sei lá, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Um banco tem milhões. E não são, e tem uma geolocalização dessas pessoas muito ampla. É de todo o país, de vez em quando do mundo. Então eu tenho que falar com eles de forma bem genérica, né? Eu não posso usar, digamos, expressões específicas, né? Clica arriba aqui, vambora para o formulário. Eu não consigo, não posso falar assim para ele, né? Eu tenho que englobar todo mundo, assim. E isso influencia em absolutamente quase tudo, na verdade. Clica aí, tchê, mas bate, clica aqui, cavalo. Alguma coisa assim, tu não pode falar desse nível, assim, para todo o Brasil. Uma que o pessoal não vai entender. Inclusive, entre a própria equipe, muitas vezes eu falo expressões em reuniões, que o pessoal da G2 fica assim, cara, o que acabou de dizer, cara? Não tem a menor ideia do que acabou de falar. Né? Ou a gente falar sobre uma fruta que é, sei lá, bergamota. Né? Os caras, que? Como assim? Né? Por mais que as pessoas já conheçam e tal, mas tem essa questão de geolocalização, né? Do diálogo, assim, tipo, da questão regional, né? E a redação publicitária, ela tem tais como os objetivos de campanha e vender a solução, né? É quase como o texto bonito agregado à campanha, né? Ele é muito mais vendedor do que apenas técnico, né? Então ele tem que envolver muito o usuário. E para envolver o usuário, muitas vezes ele utiliza eu tenho que dar o contexto para ele, eu tenho que fazer um storytelling em volta e tal, e aí sim eu dou a mensagem para ele, né? Só que muitas vezes eu não tenho espaço para isso, né? Tanto que eu botei aqui um comparativo lado a lado, que é, por exemplo, em UX Writing, eu utilizo palavras simples para explicar as coisas. Clica. Relatório. Ver relatório. Né? Ao contrário de usar uma palavra sexy como confira o relatório aqui. Ou então, clique agora mesmo. Saiba mais sobre essa linda notícia. Eu não posso falar assim por um usuário que tem milissegundos para tomar decisões, né? Então imagina assim que a redação publicitária ela está presente aí, só que ela precisa ter alguns filtrinhos assim, né, de adequação ao produto mesmo, né? O ideal é que elas trabalhem juntas, porque uma é tanto orientada a produto e sistema, a outra é orientada à venda. Se eu fizer uma ou outra, uma que eu vou estar deixando objetivos da empresa de lado, né, de vender aquele produto, vender aquelas coisas tudo, né? E o outro eu posso estar somente relacionado à venda e esquecer os objetivos de sistema mesmo, né? O cara não vai conseguir navegar, então, consequentemente, eu não vou conseguir vender o que eu preciso, né? Essa parte aqui de trabalhar com design, trabalho com marqueteiros, isso aqui eu achei uma besteira, mas eu achei bom colocar aqui, né? Que eu achei no Medium, tá lá, separou e tal. Não acho uma besteira porque não tem que dividir isso, né? Eu acho que tanto um quanto o outro tem que falar com todo mundo. Ele precisa de referência, precisa conversar com todo mundo e tal, tudo mais. E eu acho que sim, Vini, pode ser sim uma evolução do web writing, né? Que a gente tinha antes chegou até um tempo que a gente tinha uma grande separação, assim, né, do web writing, de ter uma redação exclusiva para a internet, assim. Eu acho que hoje a gente tem tanto essa união entre as duas camadas, né, on e off, a gente quase não consegue separar, assim, a gente está sempre a gente está sempre conectado agora. A gente não fala assim, vou ali entrar na internet, só um momento. Você está conectado, né? A minha geladeira tem internet. Daqui a pouco o meu vaso vai ter internet. Né? Hoje a gente tem assistentes pessoais que estão no quarto ouvindo a gente dormir, né? E daqui a pouco vai dizer assim, olha, acorda aí que já dormiu demais, né? Então, quase que a redação ela meio tem que tipo tem que acompanhar assim essa evolução e tal. Então assim, e uma última grande diferença que pode se somar, né, que é compartilhar conversas, que é justamente a conversa entre o produto e a pessoa, né, e contar histórias, né, a redação publicitária, o storytelling, né, de envolver o usuário, ele é útil também para o UX Writing, né, não são excludentes um do outro, né. Então eu vejo assim, o redator ele nasce default com um plugin instalado, que é a redação publicitária. Ele nasce com isso aqui. É que nem as crianças de hoje já nascem com um plugin de Bluetooth instalado. Então ela já sabe utilizar. Dá uma tela ali, ela sai clicando, arrastando, de boa, já está tudo vinculado isso, o plugin instalado lá.
né? Então, como esse cara vem com esse plugin default, e inclusive na faculdade os caras são meio que treinados para isso, tipo, eu tive colegas na publicidade que, não, eu quero ser redator e tal, não sei o quê, e as técnicas são muito focadas no off, por exemplo, hoje deve estar diferente, né, focada um pouco mais no on, assim. Mas a redação publicitária, ela meio que ela vem junto, assim, nas agências, né, tipo, dá lá pro cara que o cara bota um texto bonito, né, tira o teu texto bizarro aí de sistema e põe um texto lindo, né, mas eu vejo que, assim, o redator, daqui a pouco, ele vai ter que ter outros plugins, né, o XY tem, inclusive, o próprio Techniques, né, como é que o sistema conversa, como é que o produto conversa com o sistema, como é que o produto conversa com o próprio usuário, né, como é que eu consigo transformar minha redação publicitária, passar por um filtro de UX-Writing e aí sim mandar o texto pro usuário, né, como é que eu posso filtrar, reduzir esse meu storytelling somente a pontos extremamente fundamentais da minha conversa para que a história seja contada. Na publicidade a gente tinha sempre quase como um desafio, assim, desde que a gente criava alguma coisa, ou uma campanha, ou um texto mesmo, ou uma arte, a gente chamava de pontos ou não era pontos de consciência, mas pontos de raciocínio, assim. Se o cara tem que dar vários pulos para entender a tua peça não é eficiente, né? Se o cara olha assim, esse vaso com essa planta, tela branca, não entendi. Então, assim, quanto mais a gente tiver mais pulinhos, mais chance ele vai cair nisso, não entendi. Então a gente tem que, toda vez, treinar bastante para que a gente consiga informar quase que um MVP, né, um Minimum Viable Product, de texto para o cara, para que consiga entender o mínimo do mínimo, né? Mas aí eu vendo limites limites técnicos, né? Ou seja, coisa que o sistema precisa passar para o usuário, ou seja, ele tem que clicar no botão, né? Ou tem que saber uma informação importante do sistema, e ele tem que saber um pouco de storytelling, ou seja, de todo o mood da ferramenta, toda a alma dela, né? Todo o contexto dela, e ele tem que cumprir funções dentro disso, né? Então, eu vejo muito assim como se eu tivesse 3 barrinhas, né, eu calibraria, assim, tá? Eu vou botar então um pouquinho menos de redação publicitária, aumentar um pouquinho o X-Writing, botar um pouquinho de Techniques aqui, porque todos eles são meio que todos eles são meio que úteis na hora de fazer a minha interface para que elas tenham uma navegação positiva, né? Claro, em alguns casos vou aumentar mais o X-Writing, vou diminuir o Techniques, outros é bem técnico, porque o público é extremamente técnico, legal, então eu boto lá para cima e diminui um pouco os dois, né? Mas assim, tudo isso é muito lindo, tudo isso é muito show, né? Mas para que serve essa coisa? Né? Para que serve esse terminho bonito, assim, né? Eu falo, antes de eu conhecer esse negócio do UX-Writing, eu falava muito nas reuniões, né? Inclusive, a primeira reunião que eu participei de cliente dentro da La República, que eu falei para o cliente, acho que só a defesa que eu fiz de layout para ele, eu falei assim, cara, na verdade a gente está ensinando o teu usuário a ler, é um idioma. Eu estou passando aqui um idioma para ele que são cores, são símbolos, que ele vai ter que interpretar agora nas outras páginas. Quando ele olhar uma bolotinha vermelha na interface, ele vai ver que é um botão. Então, em todo momento que eu tiver uma bolotinha vermelha, vai ser um botão para ele, né? Então, tudo isso, tanto de UX, né, que é a ordem das coisas, né, o raciocínio que leva de hierarquia de informação, ou de UI, que é a cor específica, a forma específica, a imagem específica, a posição dessas coisas, né, o tamanho delas, ou então o texto que vai me levar digamos, a compreender mais esse raciocínio que eu estou passando de um X e Y. Todos esses 3 caras foram, na verdade, um idioma de interface, é um idioma de produto, né? Uma coisa que a gente está vendo na questão do Tramontina, né, que o produto físico e o produto online, o aplicativo, tem que ser muito parecidos os dois, né? Quando a gente pegou o projeto, os dois estavam totalmente alienígenas, ou seja, o usuário ele pegava o app e pegava o produto e era assim, tá, ok, eles são correlacionados, né? Tipo, um fala com o outro porque visualmente são muito diferentes, né? Um falava ligar e o outro dizia começar. Detalhes assim de UX Writing prejudicam muito o usuário, porque ele não consegue fazer os vínculos. Sempre lembrando que ele não está desenvolvendo as coisas junto com a gente, né? O usuário ele não está aqui do nosso lado o tempo todo, então a gente tem que justamente criar esse idioma para ele, para justamente ele conseguir fazer os objetivos dele, tanto quanto o objetivo dele, sei lá no Bradesco, é o cara está fazendo agora uma parte de cobrança, né?
Tanto o cara conseguir emitir os boletos dele de cobrança, que é o objetivo próprio, né, ele contratou esse serviço para fazer as cobranças, quanto o objetivo do banco, que seria assim, ok, agora que você está contratando cobrança, quem sabe você contrata um outro produto de cobrança que vai facilitar a sua vida, né? Então, eu consigo atribuir os dois, assim. Então, quanto mais compreensível tiver esse idioma, né, tanto ele em UX Writing, UI ou UX, melhor vai ser a experiência dele. Quanto melhor a experiência dele, mais tempo ele vai passar ali dentro, mais ele vai falar sobre o sistema, melhor vai ser digamos, os resultados que ele vai atingir, né? Como, por exemplo, a gente tem esses 3 textos aqui de cadastro, né? A gente tem o primeiro ali, que preenche o cadastro, né? Preenche e envie nosso lindo formulário para cadastrar o nosso magnífico sistema Aspinet de descontos muito bons. Preencher o cadastro. Ok, eu já fui embora, não quero saber do teu site. Então, cadastre-se agora, realize seu cadastro e faça parte do nosso clube de descontos. Cadastrar, imperativo, faz a ação, meu querido, e não me irrita. Né? Faz logo, usuário, vamos lá. Ou então, preenche o form. Alavushka, Debushka, Gazus. Vamos dar ali. Cara, tá em russo, eu não sou russo, esse site não é para mim, essa informação não deu match, eu não estou absorvendo ela, né? Então a gente tem aí desde um exemplo que eu tenho um texto muito gigantesco, que o usuário não tem paciência para ler, que tem nosso magnífico sistema Aspinet. Cara, eu só quero preencher o formulário, velho, não preciso saber a tecnologia que tá usando, só me dá a droga do formulário, pelo amor de Deus, né? Eu tenho um outro que ele é bem certeiro, né? Ele tá dizendo, cara, ação e reação, né? Preenche o formulário e tu vai dar desconto, ponto. Preenche aqui. E o outro tá em russo. Ele não consegue falar com ninguém, né? Outro exemplo, isso aqui, se vocês, o pessoal de UX e UI aí vão lembrar de um nome chamado nosso querido Kotler, né? O Kotlerzinho, queridão, né, que foi o cara aí, o tiozão da internet que inventou as regras de usabilidade há 1000 anos atrás. Ele fez isso para, sei lá, para Telex, vamos ver assim. Aí, assim, quando ele começou a fazer essas regras, e aí fez umas regras de as heurísticas de Nielsen, né? A Kotler era o cara do marketing, é o Nielsen que eu tô falando, desculpa. Aí, quando o Nielsen fez as heurísticas dele, ele meio que fez indicações de boas práticas para os sites, não dá problema, tá? Já tô acabando, Lucas, calma, segura a periquita. Então, assim, dentre as coisas que ele falou sobre isso, foi assim, quando tu fala com o usuário, tu não pode induzir ele ao erro, né? Tu tem que dar soluções para ele o tempo todo, né? Se tu fala que ele errou, já permite que ele corrija o erro no teu próprio texto, né? Não fica tentando que ele adivinhe as coisas, né? Então, assim, 3 exemplos de erro. Erro, falha iniciar o sistema, bad request. Foda-se, eu não tenho a menor ideia do que é teu sistema, eu não sei nem o que é bad request, gente. Ou então, vai que o Morgado escreveu esse texto, moiou o rolê, né? Cara, não vai rolar, mal aí. Ok, ele não deu uma solução. O erro tá aí, entendeu? Legal. Ou então, deu algo errado. Aí ele fala, primeiro, o que aconteceu com o erro? É que ele não conseguiu localizar o hotel que ele está procurando, né? E no botão já dá ação, call to action, para tentar novamente. Né? Então, tudo isso, né, os textos e tal, tudo mais, eles culminam, assim, fora que esse negócio de, né, deixar a interface com experiência melhor e tal, tudo mais, mas isso em SEO, ou então em acessibilidade, é quase que fundamental, né, porque o que nós enxergamos, nós que todos enxergamos essa nossa telinha aqui, né, é muito diferente do que pessoas que não enxergam, pessoas que ouvem as interfaces, né. Isso quer dizer que a informação é tratada, ela vem de formas diferentes, ou seja, em ordens diferentes. Por exemplo, para quem não enxerga, os links vêm primeiro do que os textos. Agora imagina assim, tu fez um blog aqui que tem 3 leia mais. Quando esse cara entrar no site, ele vai ouvir assim, leia mais, leia mais, leia mais, leia mais, notícia 1, blá, 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 notícia 2, blá, 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 notícia 3, blá, blá, blá. Né? Ele não vai saber o que fazer aqui, porque tu já jogou todos os links no início. Então, essa parte de UX Writing, além de cuidar da parte de conversar com o usuário localmente, né, ou de acordo com o público, ele lida muito com a questão de acessibilidade também. Então, a gente junta a acessibilidade de cor, de contraste lá que o UI está trazendo, junto com o UX, ele também ajuda nessa parte de interpretação do próprio texto via usuário, né? E é isso. Ufa, desculpa, Lucas, passei minutinhos. Mas legal, cara. Se condensar uma palestra de 10 horas e 20 minutos, tá aí.
Não tem problema, não tem problema. Legal, Rafa, legal. Acho que deu para fazer uma passagem geral do conteúdo, né? Acho que deu para a gente conseguir entender o pessoal. Acho que o que eu tinha te comentado, né? Os exemplos muitas vezes falam por si só, muitas vezes ali em relação a isso, né? Mas show.